Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso terceiro episódio do videocast Sempre Cuidando, que faz parte do programa de cuidado e suporte ao paciente Servier. Como você sabe, como você está acompanhando aqui os nossos episódios, durante todo esse ano a gente vai receber profissionais qualificados que vão compartilhar aqui dados relevantes sobre doenças crônicas, sempre com um objetivo muito claro, o objetivo de ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida e, consequentemente, a sua saúde. No episódio desse mês, o assunto é o coração. Coração que tem tantas coisas em torno desse órgão, tanto amor, tanto cuidado. E a gente vai falar também de amor, mas vai falar de algo sério que acomete o coração. Uma doença crônica, vamos falar da angina. E para falar sobre a prevenção, sobre o tratamento dessa doença, a gente tem aqui um profissional muito qualificado. Temos o Dr. Bruno Mioto, que é médico, cardiologista especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também é parte do corpo clínico do INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo. Bem-vindo, Dr. Bruno, que alegria receber o senhor aqui. Ô, Fernando, tudo nem bem? me fala. Muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, Fernando, participando desse programa tão importante, desse videocast, do Sempre Cuidando. Muito importante para a gente trazer informação para os nossos pacientes, para as pessoas. Eu acho que estou muito contente de estar aqui. Tá? Informações relevantes, né, doutor, que literalmente fazem diferença na vida das pessoas. Coisas que são fáceis de serem colocadas em prática porque existe esse remédio que é a informação, né, doutor? Informação é tudo, né? Um paciente bem informado, uma pessoa bem informada, ela se cuida melhor, né, Fernando? Então é muito importante estar aqui para a gente poder esclarecer isso. Para a gente começar essa prosa mineira, né, de dois mineiros aqui, para o mundo, eu queria colocar um dado aqui impressionante, doutor. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que o senhor faz parte, olha só, 14 milhões de pessoas no Brasil são acometidas por doenças cardiovasculares. Essas doenças causam cerca de 30% das mortes no país. Como é que o senhor explica tantas pessoas sofrendo de uma doença que, de certa forma, pode ser evitada? Isso é importante da gente pensar, né, Fernando? A gente vive um momento, se a gente for pensar num país como o nosso, um país tropical, para dar um exemplo, a gente tem um dos países que faz menos atividade física, né? Somos um dos campeões ali, estamos entre uns 3 países do mundo que menos faz atividade física. Isso é um problema sério, Fernando, porque com o passar do tempo, a gente começou a viver uma pandemia de obesidade, uma pandemia de diabetes, uma pandemia de hipertensão, os hábitos de vida estão deixando a desejar, as pessoas fazem pouco atividade física, comem mal, comem ultraprocessados, comida industrializada, e isso é o grande vilão, né? Obviamente também tem o outro lado da história, a população está envelhecendo, existe aquela questão da transição epidemiológica que ao longo dos anos a gente deixou de morrer de doença infecto-contagiosa e, consequentemente, nossa população foi ficando mais velho. E a idade também é um fator muito importante que acaba aumentando o risco dessas doenças cardiovasculares. Então, se a gente for somar tudo, uma população mais velha, com hábitos ruins, pouca atividade física, alimentação ruim, crescendo aí a incidência de obesidade, diabetes, hipertensão, isso é uma bomba relógio, uma hora tem que explodir, não é verdade? E essas doenças crônicas, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso nos outros episódios, né, Fernando? Essas doenças crônicas, elas aumentam o risco de eu ter uma doença cardiovascular. E uma doença cardiovascular muito importante é a angina. A angina é um termo popular que a gente usa. Na verdade, o médico chama isso de doença isquêmica do coração. E a doença isquêmica do coração é a principal causa de morte no mundo. Indiscutivelmente, a gente precisa abordar isso, é um assunto muito importante para a gente conversar. E existe uma convergência de hipertensão, diabetes, é como se fossem 2 rios que desaguam na angina. Exatamente. E em outros problemas, mas aqui o assunto, como doença crônica, a angina especificamente. Vamos imaginar, Fernando, pegar a hipertensão e lembrar que essa é uma doença que durante muito tempo é uma doença assintomática. O paciente que tem hipertensão, ele não sente muita coisa. E muitas vezes esse paciente nem sabe que tem hipertensão. Muitas vezes ele nem sabe que tem diabetes durante um longo período de doença. E o que acontece? Essas doenças, hipertensão,
que é a pressão alta, né? Diabetes, colesterol alto, progressivamente eles levam ao acometimento dos vasos sanguíneos. O que acontece com os vasos sanguíneos do nosso corpo? Essas doenças agridem o nosso vaso, promovem um processo inflamatório e, consequentemente, a essa inflamação que acontece nos vasos, ocorre a deposição de várias coisas, a mais importante delas talvez seja o colesterol. E essa deposição de colesterol leva ao bloqueio, à obstrução dos vasos sanguíneos. É como se o sangue tivesse que correr e uma mangueira de jardim. Isso, mais ou menos isso. Perfeito, essa analogia é muito boa. Vamos imaginar que o nosso vaso sanguíneo ele seja uma mangueira, assim como uma mangueira de jardim. A obstrução ela vai crescendo. Obviamente que em obstruções menores isso não atrapalha muito o fluxo. A água sai, segue, né? Mas à medida que essa obstrução sai, aumenta, cresce, esse fluxo vai diminuindo. Nosso coração é da mesma forma, Fernando. Eu tenho as coronárias, que são as artérias do coração. É através desses vasos que chega o sangue para o coração. E o que o sangue traz? Oxigênio e nutriente, energia para o coração contrair. Ao mesmo tempo, depois disso, o sangue sai do coração pelas veias. Mas as artérias é onde o problema acontece. Esses vasos que levam o sangue para o coração. Imagina que o nosso coração começa a formar uma placa e obstruir essas artérias, esses vasos. A gente tem uma reserva. O nosso organismo, ele consegue aumentar o fluxo por esse vaso. Eu, no meu coração, numa situação de repouso, ele não precisa usar essa reserva que eu tenho. Só que à medida que essa obstrução cai, essa reserva de fluxo de sangue diminui. E aí, numa situação onde eu preciso usar essa reserva, por exemplo, na atividade física, eu quero fazer exercício, eu vou subir uma ladeira, eu vou subir um lance de escada, eu já não consigo aumentar mais o fluxo. E o que acontece? A manifestação clínica disso, na maioria das vezes, é dor no peito. A dor é um aviso para que eu não estou aguentando? Isso. O coração dizendo para a gente. Isso. É a manifestação clínica dessa falta de sangue. Eu faço atividade física, preciso aumentar o fluxo, não consigo. A manifestação clínica disso, o que meu paciente geralmente vai sentir é dor no peito. Uma dor opressiva que pode irradiar para o braço, mas ela geralmente começa com esforço e melhora com repouso. Ou seja, o paciente tem a dor no peito, eu tenho que parar, ele para. O consumo de energia e oxigênio pelo coração diminui, porque ele parou o esforço, e aí o fluxo e o consumo se equacionam e a dor passa, né? E isso pode trazer uma consequência séria para o paciente, que é perda de qualidade de vida. Imagina um paciente que tem angina, dor no peito para tomar banho, Fernando. Como a qualidade de vida dele pode ser prejudicada por isso. Dá para imaginar. Agora, eu queria só fazer um paralelo aqui. Ao longo desse ano, a gente já falou sobre outras doenças crônicas. O senhor participou até do nosso primeiro episódio. Sim. Falamos sobre hipertensão, falamos sobre diabetes, que são assintomáticas. Doenças assintomáticas, crônicas. Mas aí a gente chega agora para falar da angina, que tem uma presença marcante. Aí tem dor. E aí isso provoca um tipo de comportamento. Alguma coisa tem que ser feita, porque ninguém vive com dor, né, doutor? O paciente, ele se limita, Fernando. Isso não vai fazer com que ele cuide, ele só vai se limitar. Muitas vezes ele se limita. Eu tenho no consultório vários exemplos, Fernando. Você chega para o paciente chega no seu consultório, ele já acompanha com você, você sabe que ele tem obstrução nos vasos do coração, que em algum momento ele tinha angina, mas ele chega no consultório e você pergunta para ele: seu fulano, como é que tá? Tá tendo dor no peito? Não, doutor, não tenho mais dor no peito. E quando sobe escada? Não, doutor, eu não subo mais escada, porque senão eu tenho dor. Ou seja, o paciente, ele aprende a se restringir. A gente, como médico, tem que aprender a reconhecer essas limitações, porque, obviamente, Fernando, se eu intervenho nisso, se eu consigo melhorar essa capacidade física, se eu consigo fazer com que ele tenha um desempenho e não tenha angina, obviamente a qualidade de vida dele vai melhorar. É muito importante da gente ter isso na cabeça. Agora, em algum momento, esses sintomas, né, manifestados da angina, eles foram confundidos com o infarto. Na primeira vez que eles aparecem. Às vezes não, Fernando, porque a gente tem que lembrar que a angina é algo muito gradual. Essa obstrução, ela cresce muito lentamente. Então o paciente, ele percebe a primeira vez que ele vai ter angina num esforço muito extra-habitual. E aí ele para, melhora.
Geralmente, esse paciente com angina do peito, a não ser que seja uma angina muito limitante, ele não procura o pronto-socorro, ele vai direto no seu consultório. É muito diferente do infarto no sentido de que o infarto é a mesma dor no peito, também uma dor opressiva, mas é uma dor aguda de grande intensidade e que geralmente ela não vai melhorar com repouso. Então o infarto é um processo muito mais agudo. É aquele doente que pode até ter uma angina, mas que quando tem um infarto, essa dor geralmente acontece em repouso, não melhora se ele continuar parado. Então a gente tem que entender que é um processo de muito mais anti-intensidade. E qual que é a diferença? No infarto, Fernando, eu tenho a mesma placa, mas se forma um coágulo nessa placa. Essa placa, por algum motivo, por exemplo, um pico de pressão alta, se esse paciente não se cuida bem, um pico de pressão pode romper essa placa, e aí em cima dessa placa se forma um coágulo, porque é a forma como o nosso organismo contorna os machucados, não é isso? Quando eu machuco na pele, eu não vou lá e faço um coágulo que vai estancar o sangramento. Dentro dos nossos vasos também funciona da mesma forma. Que interessante. Então a gente está entendendo aqui que o infarto ele acontece também em repouso e a angina sempre vai se manifestar a partir de um esforço, Isso. não em repouso. Isso, a maioria das vezes a angina ela começa aos esforços maiores à medida que a doença progride. O nível de esforço que eu preciso para ter angina é cada vez menor. Imagina que essa obstrução vai crescendo progressivamente. Vai chegar um momento que, se crescer muito e obstruir grande parte da luz do vaso, esse indivíduo pode, inclusive, ter episódios de dor em repouso. Por exemplo, quando ele tem um estresse emocional, quando ele fica nervoso. Mas a angina a gente tem que lembrar que é um processo, uma doença crônica e progressiva. E que a manifestação clínica, no início, é até difícil do paciente pensar. Porque às vezes ele tem angina e ele pensa, poxa, será que eu tenho gastrite? A gente na medicina, Fernanda, aprendeu que dor do umbigo até o queixo, a gente tem que pensar em coração. E às vezes o paciente tem uma dor epigástrica na boca do estômago. E aí ele pensa, nossa, será que isso que eu estou sentindo é uma gastrite, é um refluxo? Então o paciente às vezes tem dificuldade de reconhecer. À medida que a doença progride, isso vai ficando mais claro. Então no meu consultório tem pacientes que chegam depois de 6 meses com angina, aí que se dá conta de que aquilo pode ser um problema cardíaco. Então é muito importante estar alerta. Qualquer dor do umbigo até o queixo, tem que pensar em dor de origem cardíaca. E se essa dor for desencadeada por esforço, principalmente, a gente tem que ficar muito atento que isso pode ser angina. Bom, então tá dando para ver que esse programa, esse episódio tem várias dicas de ouro, não só uma, mas uma delas é essa, dor do umbigo até o pescoço é algo relacionado, pelo menos é preciso investigar algo com o coração. Eu digo, né, sempre, Fernando, por quê? Pode ser que não seja cardíaco, pode ser que não seja cardíaco, que seja uma gastrite mesmo, mas o que pode matar essa pessoa é uma doença cardíaca. A gente sempre tem que afastar o que é grave, principalmente nessas condições. Uma dor recorrente, quando eu faço esforço, que melhora com repouso, a gente tem que lembrar de angina. E uma dor aguda, de forte intensidade, que pode ser acompanhada de radiação para o braço, de sudorese fria, de vontade de vomitar, de náusea, a gente tem que pensar em infarto. E aí é muito importante não retardar. A gente brinca em medicina, Fernanda, é um termo que os médicos usam, mas eu tenho certeza que você vai entender que tempo é músculo do coração. Então, no caso de um infarto, quanto mais rápido a gente age, mais rápido a gente vai até uma unidade de emergência, mais músculo do coração eu consigo preservar e menor é o tamanho desse infarto. A frase é tão boa que os neurocirurgiões também usam para lembrar do cérebro. Tempo é cérebro. Aliás, tempo é a nossa vida, né, doutor? Tempo a gente precisa ter essa noção do cuidado. Talvez uma pergunta que o paciente deve fazer no consultório é essa dúvida de uma angina descontrolada virar um infarto. Isso pode acontecer. Muitos pacientes, antes de infartar, eles têm alguns avisos de que o processo está começando e aquela placa, aquele entupimento, está acontecendo alguma coisa estranha com ele. Ele está instabilizando, é um termo que a gente usa muito, né? Ou seja, aquela placa ela está se rompendo, ela está em iminência de ter um infarto. Ou seja, um paciente que já tem uma angina, que já tem dor no peito ao esforço, se ele apresenta uma piora desse quadro, então eu tinha angina para subir ladeira, e agora eu tenho angina para andar no plano, e agora eu comecei a ter angina para tomar banho, uma piora muito rápida, a gente tem que pensar que algo está acontecendo. Ou alguém que não tinha angina e começa a ter dor no peito mais agudamente, mesmo que
melhore com repouso, Fernando, essa pessoa precisa procurar um médico e precisa ser avaliada. Sinal de alerta assim, ó. Pem, pem, pem. Exatamente. Me lembra muito aquele esforço quando a gente torce um tornozelo esquerdo, compensa o peso com o tornozelo direito, passa para o joelho, a gente não arruma, passa para o joelho direito, e aí vai, né? Problema de junta, né, doutor? Junta tudo e joga fora. Não dá para fazer isso com o coração, né? A saúde é assim, Fernando. A gente tem que lembrar que aquilo que a gente comentou sobre os fatores de risco, ou seja, as situações que levam ao aumento de risco para as doenças cardíacas, muitas vezes elas andam de mão dada. Então, o paciente tem obesidade, aí por conta disso ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem dislipidemia. Não bastasse isso, como ele está mais gordinho, ele não gosta de andar porque dói o joelho, então ele é sedentário. Aí aparece uma artrite, aparece um problema de coluna, depressão é outro problema, outra doença crônica também, enfim. E depressão, Fernando, é fator de risco também para as doenças do coração. Olha que interessante. Vou dar um exemplo. A gente viveu uma pandemia, estamos vivendo uma pandemia, e teve muito isolamento social, certo? A gente foi orientado a não sair. E você sabe que a gente aprendeu isso depois. Eu defendi o isolamento social e acho que foi importante, mas o isolamento social aumentou a incidência de doença cardiovascular, porque o isolamento é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Mas naquele momento a gente não sabia o que era, né, doutor? Concordo, eu acho que foi importante, mas a gente tem que entender e tentar entender esses fatores de risco, porque se a gente não atuar nesses fatores de risco, a gente vai desenvolver doença cardiovascular. E o que vai ficando para depois, vai acumulando, é aquela velha história, se você tem que matar um leão por dia, não matou um hoje, amanhã tem quantos? 2 E depois leões. de amanhã? E daí vai só E é acumulando. mais difícil lutar com 3 leões do que com um só. Sim. Ou seja, quando a gente tem essas doenças em associação, não é um risco que se soma, é um risco que se multiplica. Ou seja, eu tenho hipertensão, meu risco é X. Eu tenho diabetes, meu risco é Y. Mas se eu tenho diabetes e hipertensão, meu risco não é X mais Y, é X vezes Y. O risco é maior. Essas doenças, elas agem sinergicamente e acabam causando a doença muito mais rapidamente. E eu queria voltar no tema nosso, que é a angina, para falar de um exame que vai detectar esse problema, que pode ser um exame que está ali dentro do escopo de um exame de rotina, de um exame de cuidado, talvez anual, que todo mundo deveria ter. Seria essa periodicidade? Isso é muito interessante da gente discutir. Porque não existe um exame que seja extremamente eficaz para rastreamento nesse caso. A gente pode lançar mão, sim, de algumas coisas que nos vão ajudar a predizer risco. Então, por exemplo, isso é muito legal, Fernando, porque se eu tenho as suas dosagens de exames laboratoriais de rotina, se eu tenho a sua glicemia, se eu tenho o valor do seu colesterol, se eu sei sua pressão arterial, se eu sei se você fuma ou não, se eu sei um pouquinho do seu histórico, idade, sexo e tudo mais, eu consigo estimar qual é o risco de você ter um infarto nos próximos 10 anos, por exemplo. E obviamente que você pode ser classificado em risco baixo, médio, alto e muito alto risco. E aí meu enfoque de tratamento vai de acordo com esse seu risco. Ou seja, se alguém é baixo risco, não tem colesterol alto, não tem diabetes, não tem hipertensão, eu sou um pouco mais... não sou tão rigoroso nas metas. O que é meta? Em relação a colesterol, por exemplo. Agora, se eu faço esse cálculo e seu risco é muito alto, eu não vou dar sossego. Eu vou ter que agir e vou ter que te orientar e você vai ter que fazer uma parceria comigo para que eu mude hábito de vida e, em alguns casos, eu necessito de remédio para reduzir e minimizar esse risco de você infartar. Em algumas situações, Fernando, quando o meu paciente não tem sintoma, eu posso lançar mão de alguns exames, sim, para tentar detectar uma doença incipiente que esteja começando. Mas os principais métodos de diagnóstico, os exames que eu uso, geralmente já é naquela pessoa que tem sintoma.
Se eu tenho dor no peito e ele me procura, para eu fazer esse diagnóstico, lembra que causas de dor no peito são várias, mas eu tenho que pensar em angina. Eu posso lançar a mão de exames, por exemplo, como o teste ergométrico, que é a esteira que aquele paciente faz. Eu posso lançar a mão de outros exames que vão ver o fluxo de sangue no coração, como a cintilografia, ou eu posso fazer um exame de imagem. Eu vou lá e vou olhar se eu tenho bloqueio ou não. Nesse caso, eu posso lançar a mão das angiotomografias, eu faço uma tomografia para ver as coronárias, os vasos do coração, ou posso fazer até um cateterismo, se é um caso mais grave, um paciente que tem uma angina, por exemplo, para tomar banho. Às vezes eu tenho que fazer um cateterismo, que é um exame mais invasivo. Então, obviamente que a escolha entre esses exames vai ser de caso a caso e também depende da experiência do médico. E uma vez feito o diagnóstico, aí, vamos embora. Aí o tratamento, aí temos uma doença crônica para ser tratada e temos uma parceria estabelecida. Sim, e aí a gente estabeleceu uma parceria. O que é importante da gente entender, Fernando? Quando eu penso em tratar esses bloqueios, essas obstruções e tratar a angina, logo o paciente pensa na desobstrução dos vasos. Ou seja, se eu tenho obstrução, é o raciocínio do encanador. Pensa no cano, Fernando. Eu tenho um cano entupido, o que eu vou fazer? Vou desentupir o cano. Sim. Então a gente pensa na angioplastia, no cateterismo para fazer uma angioplastia, colocar o que a gente chama de stent, que é aquela molinha que vai abrir o vaso novamente, ou até fazer uma cirurgia de ponte de safena. Por muito tempo a gente achou que esse era o tratamento ideal. Tinha que fazer cirurgia para a grande maioria das pessoas ou angioplastia para a grande maioria das pessoas. Hoje a gente tem aprendido que o mais importante de tudo, Fernando, e que não é uma opção quando eu penso em angina, tem que ser feito para todo mundo, além de mudança de estilo de vida, porque atividade física, alimentação saudável vai fazer parte do tratamento, mas mais importante do que pensar em angioplastia e cirurgia para o paciente é tratar bem com remédio. A maioria dos pacientes com angina não precisam operar ou fazer angioplastia. E é o tratamento com remédio que é o grande alicerce do tratamento. A base do tratamento é medicação, não é angioplastia nem cirurgia na doença crônica, na angina que a gente está falando. Essa é uma boa notícia, porque nós estamos falando de um tratamento muito invasivo, medianamente invasivo, mas de qualquer forma invasivo, para um outro nada invasivo, que é o diferente do infarto, né, Fernando? Quando tem um infarto, que é um caso mais agudo, a gente tem que pensar no cateterismo e na angioplastia, por exemplo, para a grande maioria dos doentes, para não dizer todos. Mas no paciente com angina, com doença crônica, é o remédio que vai mudar, é o remédio que vai reduzir a chance desse paciente infartar. E com o remédio, muitas vezes, eu consigo resolver e melhorar sintoma. Agora, se com remédio eu não consigo trazer meu paciente para a qualidade de vida que eu quero, se ele continua tendo angina, aí sim eu posso indicar a desobstrução do vaso. Mas veja, desobstruir o vaso com uma angioplastia, com cateterismo, não isenta esse paciente de tomar remédio. É uma opção que o médico pode ter para fazer um procedimento de desobstrução, mas tratamento medicamentoso não é opção, ele sempre vai acontecer e sempre tem que ser feito de uma forma bem feita. Ou seja, aquela ideia, não, eu quero fazer angioplastia para parar de tomar remédio, não é isso. Porque mesmo fazendo angioplastia, muitos remédios são necessários. Agora, existe também uma condição aí de hereditariedade? Como é que é feita essa composição no diagnóstico da angina? Hereditariedade é uma coisa que pesa bastante. A gente teve a oportunidade de discutir um pouquinho sobre hereditariedade, né, Fernando? E a gente tem que interpretar a hereditariedade como um aumento de risco, sim, mas não uma sentença. Não é porque seu pai tem antecedente de doença cardíaca que você vai ter. Talvez você tenha que se cuidar mais da sua saúde, ter mais atenção ao seu colesterol, a presença ou não de diabetes, a presença ou não de hipertensão. Mas, obviamente, que a hereditariedade, principalmente parente de primeiro grau, Fernando, e quando isso acontece precocemente, ou seja, se o meu pai teve infarto ou teve angina antes dos 55 anos, isso vale muito mais do que se meu pai teve infarto com 80 anos. Se minha mãe teve infarto ou angina antes dos 65 anos, então é 55 para homem, 65 anos para mulher, isso também tem um peso maior. Se já aconteceu numa fase mais avançada da vida, o peso genético é menor, Fernando, porque eu brinco sempre, né? A gente vai morrer de alguma coisa.
do ponto de vista estatístico, ou é da doença cardiovascular ou de AVC. Sim, exatamente, né? porque a coisa que mais mata é a vida, é 100%, doutor. A vida mata. Ninguém escapa Ninguém dessa, escapa. não tem, o diagnóstico é Ou perfeito. seja, o componente genético, para a gente, como médico, valoriza mais, no caso das doenças cardiovasculares, quando ele acontece precocemente em um parente nosso. Sim. Né? Então, se meu pai infartou antes dos 55 anos, ou minha mãe teve angina antes dos 65 anos, por exemplo, isso tem um peso genético para a gente maior. Agora, apesar dos medicamentos, apesar daquela comoção que existe do paciente naquele momento ali do diagnóstico, ele sentiu dor, ele viu que o resultado dessa mudança de hábito é um resultado positivo. Os cardiologistas falam muito assim nessa fase que o paciente vira um pouco santo, ele não vai fazer mais nada de errado com hábitos alimentares e tal, mas ele tem uma hora que escapa ali, escapa um pouco o prognóstico. É comum isso acontecer? Isso é comum, Fernando. Porque mudar hábito de vida e levar isso de uma forma sustentável talvez seja um dos grandes desafios para o médico, fazer a cabeça do paciente mudar. Mas é na hora de um evento agudo, Fernando, é na hora que tem um diagnóstico de uma doença grave, ou de uma doença que traz medo, como angina, ou é quando o meu paciente infarta que a gente consegue fazer a cabeça desses pacientes mudar. E eu digo sempre para os alunos, para os residentes, de uma forma geral, que a gente não deve deixar esse momento passar. Que para a gente, por exemplo, o paciente que fuma, a maior chance dele parar de fumar é depois que acontece um evento como esse. E aí é o momento da gente abordar. A gente tem uma taxa de sucesso em esse paciente parar de fumar que é maior. Obviamente que a gente tem que entender que isso tem um peso muito grande, né, para a família, para o paciente, de receber um diagnóstico de uma doença crônica. Mas se a gente tratar ele direitinho, Fernando, ele pode ter uma vida praticamente saudável, uma vida sem grandes limitações, né? Então é importante sempre você entender que, mais uma vez, receber um diagnóstico como esse não quer dizer que sua qualidade de vida vai ser ruim. A gente tem a possibilidade de tratar. Pode mudar o jeito de enxergar o diagnóstico, pode enxergar como um convite para um autocuidado mais eficiente. E por falar em automonitoramento, a gente não pode esquecer o nosso amigo Elfi, o aplicativo que a gente sempre faz referência a ele. É uma mão na roda, literalmente. É uma ferramenta muito interessante, Fernando. Eu sempre digo que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. E o Elfi definitivamente é uma tecnologia que agrega muito no cuidado do paciente. Ele soma dados. Isso. Por exemplo, o paciente, quando ele mede a pressão arterial, ele pode ir lá e marcar essa pressão arterial no Elfi. O que isso acontece? O Elfi ele tem uma inteligência artificial que ele, primeiro, ele vai dizer para o paciente se esses níveis estão adequados ou não. Segundo, ele armazena esses valores. E depois o paciente vai na sua consulta, você pode ver todo esse histórico de medida. Isso facilita muito para o médico. O Elfi, por exemplo, ele pode ter uma ferramenta que, junto com o celular, obviamente, ele pode contar os passos, né? Você pode inserir ver esses valores, inserir esses valores no Elfi. Para o médico, numa consulta, ajuda também. Muito. Imagina o seguinte, seu paciente ele vem numa consulta, vamos pensar aí no celular que conta passo, por exemplo, o próprio aplicativo. O paciente vem, se ele já tem esse aplicativo e você começa o tratamento, no começo, por exemplo, ele andou, sei lá, 3.000 passos por dia. E aí, com o transcorrer você pode ver essa evolução, você pode ver ele ganhar capacidade física. Esse é um bom sinal de que seu tratamento está funcionando. Se ele andava 3.000 passos, hoje ele anda 8.000 passos, olha que beleza, olha que evolução. É uma forma de se desafiar, né? Com certeza. De vencer os seus próprios... Para quem conhece o aplicativo, esse desafiar é interessante porque o aplicativo ele é gamificado. Então, à medida que você vai alimentando esse aplicativo de informações, você vai ganhando pontos. Isso é legal, né? O ser humano, eu sou um cara que gosta de desafio, Fernando. Então, tudo que me desafia é legal. Eu vou querer sempre bater meu recorde de pontos. Além disso, esses pontos no final da história, você pode sempre lembrar que você pode trocar por produtos ali no Elfi mesmo. É um aplicativo interessante. Muito bom, vai te ajudar. Naquela frase famosa, vai te ajudar a ser mais forte que as suas melhores desculpas. Queria até avançar nisso também, porque a gente falou sobre sedentarismo, falou sobre tabagismo, colesterol alto, e falamos sobre hábitos saudáveis. Se a gente tira todas essas coisas ruins, a gente pode dizer assertivamente que existe prevenção efetiva contra não só a angina, mas os problemas cardíacos que matam tanta gente.
Existe sim. Então, tudo isso que a gente conversou um pouquinho, né? Uma consulta médica periódica é importante. Primeiro, porque o médico vai conseguir identificar esse risco. E esse risco é baseado em características como essa: se eu tenho ou não pressão alta, se eu tenho ou não diabetes, como é que são meus níveis de colesterol. E a gente vai poder intervir em relação a isso. Então, se eu consigo instituir para esse meu paciente que ele precisa se cuidar, que ele precisa sair do sedentarismo, que ele precisa comer bem, né? Que ele precisa perder peso muitas vezes, a gente conversar sobre um programa de perda de peso, se eu ajo preventivamente nessas outras doenças crônicas como colesterol alto, pressão alta, diabetes, e eu trato muito bem esse meu paciente com essas doenças crônicas, eu consigo sim ao diminuir o risco dele ter um infarto, de desenvolver angina no futuro. Isso é muito importante. Então não é, não, agora eu tenho pressão alta, não tem mais o que eu fazer, eu vou morrer de doença cardiovascular. Não é assim que funciona. A gente pode, se eu tratar ele muito bem, e esse é um dos grandes objetivos do tratamento da hipertensão, é um dos grandes objetivos do tratamento do colesterol alto. Colesterol alto não dá sintoma, mas se eu trato, eu evito essas doenças cardiovasculares. Diabetes, tem um número imenso de pessoas que têm diabetes e não sabe. Não, isso é muito comum. Pressão alta, então, nem se fala, Fernando, porque, como a gente conversou, como é que eu faço diagnóstico da pressão? Depende da medida da pressão arterial. Tem paciente que nunca mediu a pressão na vida. Ou mediu e não sabe o que representa um valor mais elevado, né? E aí, o não conhecer que tem uma doença crônica como hipertensão ou diabetes, e se eu não cuido bem, eu tenho as consequências disso no futuro. Exatamente. Não fazer nada é talvez a pior das escolhas, né? Sem dúvida nenhuma. Não tomar nenhuma atitude, Sem né? dúvida nenhuma. Isso é impressionante. Bom, conversa maravilhosa. A gente está vendo aqui que se a gente se organiza, se a gente se prioriza, é possível sim ter uma vida digna, com afeto, cuidando bem do coração, né, O doutor? autocuidado, né? A gente fala sempre isso aqui. O autocuidado depende da gente entender que a gente precisa se priorizar no cuidado da saúde, a gente precisa fazer que as coisas aconteçam em termos de alimentação, atividade física. E uma vez feito o diagnóstico, além da gente continuar esse cuidado, com essa mudança de estilo de vida, com remédio, a gente também tem que levar em consideração o que eu chamo de automonitorização. Então, se eu tenho diabetes, eu tenho que monitorizar minha glicemia e saber se está controlada. Se eu tenho pressão alta, eu tenho que monitorizar prospectivamente, ao longo do tempo, os meus níveis de pressão para ver se eu tenho um controle adequado. Quando a gente faz isso, quando a gente se engaja no tratamento, seja mudando estilo de vida, seja aderindo ao tratamento medicamentoso e faz essa mensuração, a vida do paciente se torna melhor e do médico que está cuidando também, né? Acho que para o médico deve ser muito, muito prazeroso para o médico entender esse engajamento, essa adesão, né? Entender a transformação que um paciente tem quando ele não se permite viver com dor, porque nós estamos falando literalmente disso. Pessoas que vivem com dor, administrando ali uma angina que dói daqui, ajusta daqui. Porque a gente merece mais, né, doutor? A gente merece uma vida plena, né? E é muito importante da gente entender que ter dor no peito, ter angina, não significa o fim. É um começo de uma jornada. E se você tem ao seu lado um médico experiente, que sabe o que está lidando, que pode te aconselhar, que pode prescrever medicações de forma muito assertiva, é aquilo que eu disse, isso pode ser um início de uma vida melhor, com qualidade de vida, inclusive com a prática de atividades mais saudáveis, e você pode recuperar sua capacidade funcional, né? Você pode voltar a ter uma vida boa, uma vida plena. Sim, né? Tantas coisas, né? Eu acho que para a gente terminar aqui, eu queria que o senhor falasse um recado sobre essa vida plena que existe no pós-cuidado, né? A gente estava conversando antes, pacientes ficam com medo até de fazer sexo, né? O mais importante de entender é que, uma vez feito esse diagnóstico, a sua vida vai precisar mudar. Eu digo sempre isso para os pacientes. Não é mudar para pior, é mudar para melhor, né? A gente vai ter que enxergar que o seu tratamento, as mudanças de hábito de vida vão ser muito importantes, comer bem, se alimentar bem, praticar atividade física. E aí, Fernando, a atividade física vai fazer parte do tratamento.
Então, o que eu quero para um paciente meu que tem angina? É que ele volte a fazer atividade física. Óbvio que ele vai ter toda uma orientação para isso no começo, é importante a orientação do médico, como eu vou fazer esse meu programa de atividade física. Eu quero que ele volte a ter relação sexual, volte a ter atividade sexual. Isso faz parte de uma vida saudável, né? E também queima calorias. Lógico. E faz parte assim, Fernando, a gente tem que tratar esses receios, porque muitas vezes é muito mais medo do que literalmente você... É a falta da informação, que também a gente sempre fala que informação é remédio. O medo nada mais é do que isso. Você não tem informação, você tem medo. E agora aqui tem, né, doutor? Tem, aí você conversando, bacana. ele vai entender que ele pode levar uma vida plena, que ele pode ter atividade sexual. Muitos pacientes chegam no consultório perguntando se pode usar medicação para disfunção erétil. Para a grande maioria dos pacientes é seguro utilizar, então a gente consegue ter essa abordagem e melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. E isso vai envolver medicação também e mudança de hábito de vida também. Para melhor, para melhor. Doutor Bruno Mioto, orgulho de Uberaba, no estado do Triângulo, que ali é um estado em si, né? Um estado de espírito, né, doutor? Com certeza. Muito obrigado, sucesso, doutor. Valeu muito pela gentileza, pela generosidade aí da conversa. Tenho certeza que a gente contribuiu muito para ampliar esse debate. O convite que fica é para que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que estão vivendo essa situação de descuidado, para que elas possam ter esse start, né, doutor? Porque tem uma hora que a ficha cai, né? Não, e a gente tem que aproveitar a ficha cair, Fernando. Isso. E agradecer aí esse programa Sempre Cuidando, que é muito interessante. Convido a todos para conhecer um pouquinho. E é muito interessante como informação faz toda a diferença para o nosso paciente. Vamos ter o senhor aqui outras vezes, se Deus quiser. Valeu. Vai ser um prazer. Muito obrigado, então, também pela sua companhia. O convite é para você estar com a gente todo mês. Tem um conteúdo diferente a cada mês. E também dá o famoso like. Se você gostou, coloque aí o seu like, também dê a sua sugestão, pode ter também a sugestão de novos conteúdos para a gente discutir por aqui e seguir a nossa página no Instagram, que está ótima. A página é @semprecuidandoservier. Lá você encontra os conteúdos diários para saber mais sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre angina, sobre tudo que a gente conversa aqui todo mês durante todo esse ano. Muito obrigado, a gente se vê por aqui. Saúde!